Fala galera do canal Café com Jesus, hoje eu tô aqui com convidados muito especiais, mas antes de passar para eles, eu quero dizer para você, inscreva-se no canal, que tá vindo muito podcast aí, toda semana tem um podcast novo. Aqui embaixo tá passando os Instagrams, você pode seguir eu, Café com Jesus, já vai estar passando o Instagram deles também. E também vá no Instagram da nossa loja parceira, @OJF Club. E você também pode ir no site deles e usar o cupom Café com Jesus 15 e você vai ganhar 15% de desconto de qualquer compra que você fizer, tá bom? Então, já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus, bora falar o que Jesus fez na vida do João, que já tá falando aí. Oi, João, tudo bem? Aí, bate palma. Vamos orar. Estamos aqui hoje com a Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Estamos com o Jeff. Tudo bem, Jeff? Boa noite, tudo bem? E eles têm o Joãozinho, que já passou por bastantes testemunhos, milagres. E eu convidei eles para estar aqui hoje no nosso podcast, para a gente conhecer um pouquinho mais. Né, João? Né? Então, vou começar contigo, Jeff. Não sei quem quer começar. Mas explica pra gente... o que o João foi diagnosticado, o que ele tem ou tinha, o que se passa aí nessa situação com ele. Então, nós ficamos sabendo da trissomia do cromossomo 21, que é a mais conhecida como síndrome de Down, né? Nós ficamos sabendo no dia que ele nasceu. Foram feitos todos os exames durante a gravidez, ultrassom, tudo que tinha que ser feito, a gente fazia pelo SUS, fazia particular também. A gente já havia perdido um bebê, então a gente estava meio preocupado com isso, né? E mesmo assim só ficamos sabendo no dia que ele nasceu. E a notícia veio de soco, assim, a doutora não aliviou nada, né? Ela chegou e falou e virou as costas e saiu. E ali o mundo desabou, né? No primeiro momento, assim, foi pesado. E aí a forma como que foi contado para Dani também foi bem pesado, assim. Então, não teve... só não te cortando, né? Não saiu em exame nenhum enquanto ele estava na barriga da Dani, não tinha saído em exame nenhum. Não. E como eu falei, a gente fez todos os exames a morfológica, translucência nucal. Dizem que geralmente é com a medida do pescocinho. É possível perceber durante a gestação, mas o nosso nós não sabemos. Nós ficamos sabendo só na hora que ele nasceu mesmo, né? E o primeiro instante, assim, foi um baque, né? A gente nunca imagina que vai acontecer, né? Mas hoje a gente vê que foi uma tremenda bênção, que não poderia ser diferente. Se fosse diferente, não seria como é. Então, hoje a gente vê que o João veio para nos ensinar muitas coisas mesmo. Muitas coisas? Pra ti, Dani, como é que foi esse primeiro momento aí? Foi que, como o Jeff falou, foi um puxar de tapete, né? Porque lá no início, até a gente diz que a gente passa por um luto, né? O luto do filho perfeito. Mas ninguém sabe que cada filho tem a sua perfeição. E aí nós, que nem o Jeff falou, a médica simplesmente me disse assim: mãe, olha a tua criança, tá vendo alguma coisa diferente? Aí eu já tinha visto, né, algumas crianças com síndrome de Down, mas não era nada assim tão que a gente tivesse convivência, enfim. E na hora, assim, já me veio, mas eu perdi as pernas, eu perdi os sentidos. Aí me levaram de volta para o quarto, eu fui conhecer ele 2 dias depois. 2 dias depois que ele nasceu? 2 dias depois que ele nasceu. Porque daí, quando o Jeff foi para casa para fazer a troca com a minha cunhada, aí eu tentei ir uma vez lá na UTI ver ele. Não consegui, porque acabei desmaiando, né? Daí me levaram de volta para o quarto, me recuperei. No outro dia veio a médica, a pediatra, a médica obstetra e 2 enfermeiras. Daí me levaram lá, e a minha cunhada. Me levaram lá, e daí acabei vendo tudo, voltei pro quarto, mandei mensagem pro Jeff e falei: escuta, a médica te falou do João? E daí ele disse: já tô subindo aí. E aí quando ele subiu lá, quando ele voltou lá no hospital, ele já voltou e eu já estava aos prantos, já estava sem saber o que fazer com aquela notícia. Cheguei a falar que não era meu,
que tinham trocado ele na maternidade. Mas aos poucos, assim, conversei muito com a pastora também. A pastora até foi lá em casa me visitar. O João ainda não tinha ido para casa. Ela disse: se tu não quer, eu quero. Se você não quer ele, eu quero. Eu levo para casa para mim. E daí foi quando eu comecei assim a entender mesmo o que tinha acontecido com o João. Eu me questionei muito no início. A gente não pode ser hipócrita de dizer que tudo foi as mil maravilhas, que não foi. Sim. A gente se questionou muito, eu me questionei muito. E muitas vezes eu me peguei pensando, né? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Eu faço tudo certo, a gente procura ter uma vida regrada, a gente procura seguir os mandamentos, a gente procura seguir uma vida certa, né? Mas aí, um belo dia, eu me deparo com um versículo de João 9, 1 ao 3, que é aquela passagem que Jesus ele é questionado pelos seus discípulos, né? Pai, mestre, quem que pecou? Uhum. Ele ou os pais? E Jesus responde que nenhum pecou, que ele veio assim cego, né? Que é a parábola do cego lá, que ele veio cego para que se cumprisse a obra de Deus. Então, então ali eu comecei a confortar o meu coração. Amém. E entender que eu não tinha feito nada de errado, ou por mais que tivesse feito, Jesus já pagou os meus pecados. Uhum. Então a gente começou assim começar a tentar dar uma vida boa para ele, tentar dar uma condição boa para ele, aceitar, porque o que a gente se depara hoje é com famílias que não aceitam os diagnósticos. Tudo bem, tem diagnósticos humanos, sim, né? A gente não pode também esconder isso. Ele tem diagnósticos, mas a gente tem muita bênção em cima dele. Coisas que hoje me dizem assim: mas como que ele já está caminhando com 3 anos? Eu não sei explicar. Eu sei que Deus vive para ele. Amém. Vive na vida dele. Então, a gente, de lá para cá, o João hoje está com 3 anos e 4 meses. E ele, assim, é uma criança bem desenvolvida perto de algumas outras crianças com nas mesmas condições dele, né? Então, o João ele foi diagnosticado então, com a síndrome de Down. Aí, aos 8, daí quando a gente já estava ali aceitando, se acalmando, aceitando, já indo atrás de fazer as terapias, indo atrás de dar um conforto para ele, né? A gente se depara com a síndrome de West. Síndrome de West é a epilepsia rara, aqui em Chapecó, Santa Catarina, poucos diagnósticos. E aí mais um balde de água fria na cabeça, né? E aí foi quando os únicos tratamentos era aquele remédio que era 30 mil a aplicação. Nossa. E aí demoramos em torno de uns 40 dias para conseguir uma consulta com a neuropediatra. Especialista, né? Especialista na síndrome de West, epilepsia. E aí nós conseguimos se acalmar, né? Porque vem aquele baque, já começa aquela batalha de novo, né? O que eu faço agora? E aí ficamos em torno dos 40, 45 dias praticamente sem dormir, porque essa epilepsia ela dá antes, durante e depois do sono. Antes, durante e depois do sono? Antes, durante e depois do sono. Então o João dormia 15 minutos. Meu Deus. E aí a gente se revezava, eu tentava dormir, o Jeff dormia, e a gente ficava ali se revezando. Então passamos assim uns 40, 50 dias mais ou menos até nós conseguir consulta. A gente conseguiu um rumo do que a gente ia fazer. Por quê? Porque ele perdeu todos os movimentos dele, né? Então ele ficou um bebê, eu digo assim que ele ficou um bebê reborn, ele não se mexia. Ele só olhava para cima e quando ele tinha crise, ele mexia os olhos assim e tinha as crises de espasmo. E aí conseguimos a consulta com a neuro. Aí a neuro disse: mãe, esse remédio só vai fazer efeito daqui a 1 ano. Nossa. Aí ela disse: eu vou dar encaminhamento
para vocês tentar esse remédio via SUS, Estado. Aí a gente... E daí, tudo que ela falava, eu já na minha mente eu já ia repreendendo. Eu falava assim, não, tá repreendido 1 ano, não quero. E aí ela foi fazendo os papéis lá, fez o encaminhamento da medicação. E ela disse, mas essa medicação é baratinha para comprar, deve estar uns R$200. Eu falei pro Jeff, não, tranquilo, né, tá, R$200. Daí a gente comentou até, antes da gente chegar na consulta, que a gente foi ver a questão dos tratamentos, né, para essa síndrome, era só em Curitiba, aplicação pela veia, aplicação diária, 30 mil cada aplicação. E daí nós chegamos na médica, a médica disse, não, tem uma alternativa, que daí seria o Sabril, né, a Vigabatrina. E ela disse, tem pelo SUS, mas pode ser que vocês consigam, pode ser que só judicial. Tá. Daí saímos do consultório, aí eu olhei pro Jeff, e agora? Daí... só pegando um ganchinho, Sim. Nós tínhamos R$12 na carteira, né? Nossa. R$12 na carteira, e aí vamos ter que comprar, porque é urgente. E só voltando um pouquinho, como as pessoas hoje em dia, elas são pessimistas, né? A maioria. Então, no grupo que nós estamos, da Aldeia 21, que é um grupo de pais com filhos com síndrome de Down, tem aquelas que são negativas, né? E deixei em casa a Dani desesperada, e daí eu tive que ser o fortão, né? E ela apavorada, porque é só Curitiba, e meu Deus, e agora? Eu falei, tem tratamento? Ela disse, não, tem mais em Curitiba. Então vamos para Curitiba. Vamos para Curitiba. Quando eu entrei pro banho, aí eu desabei, né? Aí eu digo, meu Deus, e agora? Vamos mudar toda a nossa vida, a gente, como é que nós vamos fazer, sabe? Mas na frente da Dani eu queria ser forte, eu queria ser um cara, né? Mas quando eu entrei pro banho, cara, meu mundo caiu. Aí falei com um compadre meu já ligou para um conhecido, eu já tinha até arrumado emprego em Curitiba. Caramba. Sabe, assim, o cara não pode vir que eu arrumo emprego para ele e tal. Daí fomos tentar consulta com a doutora Kátia, só tinha para dali 1 mês, 2 meses. Aí tentamos com outro médico que seria um especialista também. Ele falou, não, eu já estou desatualizado e tal, como a Dani disse, só teve pouquíssimos casos aqui em Santa Catarina, então tem que ser uma pessoa específica para isso. E aí ele ligou na hora para a secretária da Kátia e já não, tem que eu agendar urgente e tal. Acho que era numa sexta, né, bem, uma quinta. Agendou para outra terça-feira. Aí ele pegou os 480, que era a consulta, e disse, ó, tá aqui para vocês de volta, eu não vou cobrar a consulta. Olha só. E nós ficamos quase 2 horas lá conversando com ele. Ele ficou assim, chocado de ver, meu Deus, eu nunca mais tinha ouvido falar e tal. Então, ele devolveu o dinheiro da consulta e disse, ó, isso aqui vocês investem com a doutora Kátia. Aí a gente foi na doutora Kátia, consultamos, uma ótima profissional, indicada. E as convulsões do João, cada convulsão que dava, ele ia desaprendendo o que ele aprendeu. Então, olha que nem a Dani falou, ele dava 9, 10, 15 convulsões por dia. E eu não conseguia ficar perto. Ele começava como se ele estivesse fazendo abdominal, sabe? Ele se retraía assim, e eu não conseguia ficar perto. Eu admiro a força da Dani de passar por tudo isso e sabe, continuar firme e fé em Deus, e vamos lá. Até um dia ela surtou porque ela, no entender dela, ela não estava me ajudando, porque ela não estava trabalhando. Sim. Aí eu disse, não, peraí, eu só trabalho. Você cuida da casa, cuida do neném, lava a roupa, faz comida, leva na terapia. Eu só trabalho. Daí ela, sabe, deu aquela acalmada e tal. Daí a gente foi se dando força. Um dia eu estava para baixo, ela me erguia, outro dia eu. E assim a gente foi sempre, né? Todas as batalhas que a gente teve, sempre a gente baqueou, não adianta dizer que não. Sim. Sabe? A gente tem um Deus que a gente segue, mas assim, o baque vem. Independente se tem Deus ou não tem. A diferença é que quem não tem o baque, quem não tem Deus, o baque é muito maior. E aí fomos lá, aí saímos lá do consultório, né? R$498 a consulta, nós tínhamos R$12 na carteira. Aí ela disse, não, vocês têm que comprar o quanto antes. Aí eu falei, bom, vamos chamar os padrinhos. Que ela falou, o SUS provavelmente não vai dar, provavelmente não vai ter, que nem ela disse, vocês vão ter que entrar judicial, provavelmente. Mas que a gente crê em Deus que o provavelmente não é o provavelmente, né? Então, saímos da farmácia, eu falei, vamos chamar os padrinhos, pedir 50 pila cada um para nós comprar a primeira cartela. Aí eu disse, mas vamos passar no SUS. Aí fomos lá no estádio, tinha uma caixinha de remédio que alguém
não tinha utilizado e trouxe ali e devolveu. Aí eles deram para nós, aí nós encaminhamos, né? Acho que ali uns 15 dias já ligaram, ó, tá aqui o remédio de vocês. Então era R$498. E a gente não precisou gastar isso. Deus, Caramba, nos 45 do segundo tempo, chegou encaminhou para... E aí a gente, né, foi indo às batalhas aí. E eu lá no início, né, quando eu aceitei a síndrome de Down, né, eu tive aquela conversa, né, que a gente tem tete a tete com Deus e disse: Deus, se você me deu, eu sei que você me deu uma criança que é para me testar, que é para me... Então, assim, ó, é teu, cuida, providencia tudo que precisar providenciar, coloca as pessoas certas na nossa vida, porque a gente sabe que ter uma criança deficiente não é bem assim, né? Às vezes não é só glamour. Às vezes o que a internet mostra não é nem a metade do que a gente passa dentro de 4 paredes com eles, né? Então, e é claro que daí a gente vai, eu pesquiso uma coisa ali, e nem tudo são flores. Sim. Então eu falei para Deus, olha Deus, eu assim, não sei como que eu vou fazer, não sei se eu tenho força, mas me dê o suporte que eu preciso. E desde então a gente sempre chegou nas pessoas certas. Tudo que o João precisou de terapias, especialidades, porque hoje ele passa por todas as especialidades de médico, né? Ele passa por neuro, passa por cardio, passa por pneumologista, optometrista, oftalmo. Então ele tem todas as especialidades e assim, cada especialidade se admira com a evolução dele, de como ele como ele desenvolve bem, fácil, né? Sim. Ele pega assim, sabe, a gente fala alguma coisa agora, nós fomos comer um lanche essa semana, e daí o cara lá onde a gente sempre vai, lá o Cid, ele foi ler o cardápio, ele lia o cardápio e o João já repetia. Mas eu vi aqui, quando ele estava aqui, né, vocês falou coisa, ele coisa, falou isso, sabe? Falou aquilo. E assim, complementando o que a Dani falou, a gente já fez vaquinha online, a gente já fez rifa, a gente já fez cachorro-quente, vendemos acho que 500 cachorros quentes, mamãe. Eu lembro dos cachorros quentes. A gente trouxe até na igreja para vocês aqui. Eu lembro. Aí quando teve um exame, o exame custava... da convulsão, para mim não me perdeu o fio da meada. Das convulsões, a última convulsão que ele teve, segundo a Dani, foi no dia que o pastor Gilmar embarcou para Israel. E daí a Dani deu uma cartinha para ele levar lá. A última convulsão dele foi aquele dia. E faziam o quê? Numa terça-feira. 4 meses que nós estávamos fazendo exame. 4 meses de tratamento. A doutora disse que ia demorar de um ano a mais para começar a fazer efeito. Caramba. Quando deu 4 meses, não deu mais crise. Que benção. E aí assim, aí a gente foi fazendo, né? Porque até então as terapias dele era a maioria particular, se não todas, né? Acho que a gente fazia na APAI 2 vezes por semana, meia horinha. E como a APAI, que é um ótimo atendimento, assim, a gente não tem queixa nenhuma da APAI, mas eles são limitados porque eles têm muita criança para atender e pouco profissional. Né? Então assim, é meia horinha. Se não der para fazer nada, infelizmente, é meia horinha. E aí as próprias as próprias físio lá da APAI e tal, falaram, olha, vocês teriam que fazer mais. Então eu falei, então vamos fazer mais. Aí nós fizemos rifa, fizemos vaquinha online, fizemos... tudo que a gente está no nosso alcance, e aí que a Dani falou, Deus coloca as pessoas certas na hora certa. Aí depois tinha esse exame, né? O vídeo eletroencefalograma. Tinha Porto Alegre, Curitiba ou São Paulo, né? Os 3 lugares que fazia. Era um exame de 12 horas, 5 vezes. Então seria 5 dias de 12 horas de exame. 24 mil reais. Nossa. Também. Falaram, olha mãe, de 1 ano a 1 ano e meio, a estatística é isso aí. Se vier. Aí eu falei, não podemos esperar. Aí Deus encaminhou um amigo meu, que é amigo de muitos anos, mas a gente já não tem mais muito contato, porque ele continua no mundo e tal, então a gente não tem mais muito contato do dia a dia, assim, é amigo, oro por ele tudo, e ele teve muito problema de saúde, e deu bem naquele tempo ali que nós precisávamos fazer esse exame. Eu falei, vamos fazer uma janta, alguma coisa. Ele me liga e diz assim, tô indo para São Paulo fazer a última cirurgia do coração, pulmão, rim, não sei.
Era uma cirurgia complexa. Se eu sair bem de lá, eu já prometi que eu vou dar meio boi para tu fazer um churrasco para o teu nenê. Para convidar nós, ou enfim, para te fazer. Eu falei, não, beleza. Em novembro, né? Novembro ele me ligou. Pode marcar o churrasco que eu tô saindo do hospital. Aí a gente pensou, não, então fechou. Então vamos fazer um costelão para a gente arrecadar esse valor pro exame dele, que tem que ser o quanto antes, né? Aí comecei. E assim, eu sempre me dei bem com todo mundo. Eu fazia entregas na Aurora, eu conheço meia Chapecó. Onde eu ia, eu falei, tem ingresso para vender do meu nenê e tal. E a gente foi vendendo. E conseguimos fazer um costelão para 500 pessoas, né? 530 e poucas pessoas. 530. E aí, assim, um irmão da igreja fez o preço de custo na carne, o outro deu salada, o outro ajudou com isso, o outro ajudou aquilo. Aí eu falei com um amigo meu, eu vi que ele postou um negócio CTG, né? Chamei ele, falei, tô precisando fazer. Não, vamos lá conversar. Aí a gente foi pronto para pagar aí uns 3, 4 mil reais de aluguel, né? Aí o seu Figueira, até um abraço pro seu Figueira, se ele chegar a ver o podcast aí, né? Vamos mandar para ele. O seu Figueira lá do CTG, ele conheceu o João, nós fomos lá conversar com ele, explicamos a história, ele se emocionou e o João deu um abraço nele na hora, assim, do nada. O João pegou e abraçou ele, ele olhou e disse assim, não vamos cobrar nada. E nós vamos aqui, o pessoal aqui vai ajudar a fazer ainda. Então, sabe, tipo, aí a gente vê a mão de Deus, porque assim, é que nem eu falei, mas tu segue Deus e tem percalço. Todo mundo tem. Na Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas eu estarei contigo. Então, assim, a diferença nossa e de quem não segue a Jesus é que nós temos os percalços, mas logo em seguida vem a solução. E depois da solução é só alegria. Então, a gente conseguiu fazer esse costelão. Outra coisa, daí nós fomos para lá, fizemos o costelão. Quando a Dani foi tentar fazer um pré-exame com o João, não deu certo. O João estava inquieto, não teve quem chegasse perto dele. Na outra semana, o SUS liga dizendo que o exame estava liberado. Olha só. Então, assim, foi questão de uma semana depois, daí nós ia gastar, acho que 5 mil naquele exame, né? 4 mil naquele pré-exame. Tudo é caro, né, esses exames. E daí Deus não deixou nós gastar esse valor, não deu para fazer, porque na outra semana já ia estar liberado do SUS. Aí a gente foi para lá. Aí ganhamos um monte de brinde para fazer um sorteio no dia do costelão e não deu para fazer. Aí fizemos uma rifinha paralela. No sábado a gente fez o sorteio, no domingo a gente embarcou para São Paulo. E aí, que nem a Dani falou, Deus põe pessoas que a gente nem imagina, a gente nem conhece. Teve um pessoal do Paraná que depositou R$1.000 sem conhecer nós. Eu não conheço, não sei quem que é, através de um conhecido nosso, um amigo nosso, que era conhecido de um parente, enfim. Chegou a pessoa nem conhecia nós e depositou R$1.000 para ajudar. Até eu falei para esse meu amigo, eu falei, Índio, cara, a rifa já foi, a gente já fez, nós estávamos lá em São Paulo na segunda-feira, ainda em São José do Rio Preto, ainda recebendo o Pix das pessoas. Meu Deus. Para ajudar nas despesas, enfim. E eu falei, Índio, meu irmão, já deu, já foi o sorteio? Não tem nada a ver com sorteio. Isso aí é um pessoal que eu contatei aí e querem ajudar. Teve uma empresa que Chapecó, que até hoje eu não descobri aonde que é essa empresa também, não conheço. Eu fui ver na empresa que eu trabalho, se era cliente da empresa, não é cliente da empresa. Não sei como ficou sabendo. Então, tudo foi se encaminhando assim, sabe? Daí esse valor que a gente vendeu o costelão, nós fizemos 19 costelões de média de 18 a 20 quilos cada costelão, né? Nossa. Para 500 e poucas pessoas. 500 pessoas, né? Teve pessoa que nem foi, comprou só para ajudar. Então sobrou 7 costelas assadas inteiras. Nossa. E todo mundo se serviu super bem. Todo mundo repetiu 2, 3 vezes. E aí a gente anunciou, vendemos toda a carne assada também. E então assim, é nessas coisas. E a gente não fala só de dinheiro, porque eu, depois que o João nasceu, eu vi que dinheiro não é nada. Porque a gente conhece pessoas que é milionária e não tem o que fazer, não tem saúde. E o dinheiro delas não tem como comprar saúde. Verdade. Então, a gente vê o cuidado de Deus assim, não só no dinheiro. A gente não é rico, a gente é próspero. A gente vive bem, a gente consegue comer bem, a gente consegue pagar as contas mais ou menos em dia, né? E então a gente tem um trabalho, tem saúde e temos uma família muito unida, que é uma família assim que nós três nos bastamos, nós três e Deus, né? Porque os amigos que eu tinha antes de me converter sumiram todos. Os amigos, antes de eu ir para a igreja, eu tinha muito amigo, muito. Eu sempre fui muito rodeado, sempre fui muito, sabe, me dar bem com todo mundo. E aí, quando eu me converti, esses amigos ficaram para trás. Uns Deus foi tirando, uns eu tirei, uns me tiraram. E
Então, assim, hoje eu vejo que a gente é muito próspero por isso. O João tem saúde, o João é inteligente, o João nos dá muita alegria. Minha esposa batalhadora também, guerreira, não desanima, não me deixa desanimar por muitas vezes, né? E então, porque assim, o baque vem, né? Então Sim. a gente tem que ter alguém para nos dar apoio. E é primeiramente Deus e depois Sim. o cônjuge, né? E vocês falaram, a Dani falou sobre o diagnóstico, né? Que falavam que não era para com 3 anos estar andando já. Outros diagnósticos, vocês falaram ali sobre ele ser rápido no raciocínio, né? Quais eram os diagnósticos que eram falados, negativos, assim, que ele não ia desenvolver, que ele não ia caminhar? O que se falava dele né? e que hoje já é provado o contrário? Começou lá na UTI, quando a médica já disse que ele não ia mamar no peito. Mãe, ele só vai se alimentar por sonda. Por sonda? Daí eu, tá, né? Quem sou eu para ir contra os médicos, né? E aí, ele saiu da UTI, fomos pro materno. Lá no materno, uma bênção de uma fono, disse assim... No primeiro dia, mãe, nós temos que tentar botar ele no peito. Eu falei, não, mas ele tem sonda. A médica lá em cima falou que ele só vai mamar por sonda. Daí ela disse, não, eu vou te explicar o que a gente vai fazer aqui. A gente vai tentar colocar ele no peito. Se ele não pegar no peito, se ele não fazer nenhuma sucção, aí nós colocamos na sonda. Aí foi no primeiro dia, ele pegou assim meio atravessadinho. Daí complementamos com a seringa na sonda. No segundo dia, meia tarde, ele pegou e fazia sucção de 5, 10, 15 minutos e mamava. E mesmo assim a gente complementava porque a gente, de acordo com ela, não sabia quanto de leite que estava vindo. Eu chegava em casa desse tamanho assim porque o leite estava demais e eu não sabia o que fazer. Já estava tendo febre de muito... isso no período que ele estava na UTI. E aí lá... No segundo, da metade da tarde do segundo dia para frente, quando eu só via gente passando e parado assim, as outras enfermeiras parado assim, olhando ele mamar. E falava, meu Deus, gente, deixa eu me esconder aqui, o que está acontecendo, né? E daí, deu 5, 6 dias, aí a fono disse assim, mãe, eu vou te contar uma coisa. Eu não sou de aceitar prognóstico. Porque ele veio lá de cima com prognóstico de que ele não iria mamar e a alimentação dele seria só para sonda, só por sonda. E ele pegou o seio, então assim, agora a alimentação dele é só peito. Só peito. Ele mamou peito até os 11 meses. Coisa que também aí 80% das crianças com trissomia não pega peito, né? Porque eles têm uma língua mais grossa, tem a protrusão lingual, né? Então, também aí já foi o primeiro. Depois, se alimentar, então, essa questão da sonda, o caminhar, vai caminhar lá com 5 anos. Ele começou a caminhar com 2 e pouquinho. 2 e pouquinho. É claro que ele ainda... ficou um pouco atrasado, porque lá, quando ele tinha os 8 meses, que ele começou com a síndrome de West, a criança que tem síndrome de Down, ele já tem um atraso de, em média, 2 anos, né? E quando ele estava com 1 ano e pouquinho, nós fizemos... Não, ele estava com 2, nós fizemos os testes que fazem na terapia ocupacional para ver, né, qual que é a idade cronológica da criança, né, a idade do desenvolvimento. E ele estava com uma idade de 6 meses. E ele já estava com quanto? 2. 2 e pouco. 2 e 3, mais ou menos. Então, a gente ainda tinha um bebezinho, né? Sim. Que ainda não se alimentava. Antes dele ter as crises de West, ele começou a se alimentar. A gente conseguiu fazer uns 30 dias de introdução alimentar, né? E aí a gente conseguiu fazer um período de introdução alimentar, mas daí como ele começou, ele regrediu.
Aí depois a gente não conseguiu mais fazer voltar ele, fazer ele se alimentar. Então a gente começou a fazer TO, terapia ocupacional. E na TO, nesses testes, então foi diagnosticado, foi dito que ele estava com desenvolvimento de criança de 6 meses. Ele ainda não caminhava, ainda não... ele tinha bastante... que eles fazem uma correção postural aqui, ele fica hipotônico, né? A criança com Down, teoricamente, é hipotônica. E essa hipotonia, ela é esse músculo do estômago aqui. Então, ela fica sempre bem arqueadinha, né? E então, olhando essas informações no contexto, o João estava com 6 meses, com 2 anos. E aí foi quando a gente começou a intensificar. Eu falei, não, o João tem que quebrar os diagnósticos, o João tem que... E aí nós começamos a orar, começamos a decretar sobre a vida dele, começamos a aplicar o sangue de Jesus, porque são só diagnósticos. O diagnóstico não define ninguém, né? Nem criança, nem adulto, nada. Então, nós começamos a intensificar as terapias e o João começou a desenvolver, começou a caminhar. A tia Nena, que é uma figura, assim, ela auxiliou bastante, deu bastante dicas para que a gente pudesse fazer em casa com ele também. Porque, às vezes, é muito fácil, a gente paga a terapia e aí a profissional lá não diz para a gente continuar em casa. Então, a gente começou... Aí ela me ensinava, me mandava eu filmar a sessão, os exercícios, para intensificar em casa, porque uma vez por semana não ajuda, né? E aí a gente foi intensificando e a gente está aí com ele, não está ainda na idade certa, física, né? Mas ele está desenvolvendo, a gente percebe que ele teve uma evolução muito boa. E ele, assim, o que eu mais vejo Deus nele, eu sempre digo que eu vejo Deus no João. O quanto ele encanta as pessoas. Sim. Sem as pessoas, às vezes, assim, nem sabem quem que ele é, nem sabem nada dele, e simplesmente dizem, meu Deus, que pé encantador. E muitas vezes eu digo, é Deus na vida do João, é Deus na vida do João. Então, e as pessoas dizem, o meu começou a caminhar com 6 anos, o meu não fala, o meu tem 16 e não fala. Então, a gente vê que realmente é milagre em cima de milagre na vida do João. Amém. Aí aquele valor dos R$24.000 lá a gente deixou na conta dele para justamente custear essas fisioterapias, porque como Deus abençoou de nós não gastar com aquele exame, a gente ficou custeando, era em torno de 3 mil e pouco por mês. Físio, fono, estimulação e o que? Tem que fazer outra coisa, vamos fazer. Vamos fazer, vamos atrás, vamos dar um jeito. Foi preciso fazer, Sim. Foi feito. Disse para Dani, o importante é assim, tem tratamento, é lá, não sei aonde, você tem, vamos lá. E aí, e outra vez do remédio também, né, do Sabril que ele tomava para convulsão, agora que me veio um flashback, a lembrança. Aí me ligaram, eu estava lá em Joaçaba, levar a mercadoria para a filial da empresa que eu trabalho. Meu amigo disse, para agora de dar o remédio porque ele está contaminado. Tal, acho que era 4 lotes, não pode dar para ele. Eu falei, mas esse é um remédio que não pode tirar assim. É um remédio de convulsão, pode piorar muito mais as convulsões. Tem que ir fazendo o desmame, que eles dizem, e diminuindo a dosagem e já introduzindo outro. Não, mas não pode porque está contaminado. Aí eu falei, e agora, meu Deus? E agora? Bom, acho que a Dani ligou até para São Paulo, Curitiba, onde a gente sonhava que tinha um conhecido, vê se consegue ser médio. Naquela época, naquela vez vocês estavam na convenção lá em São Paulo. Né? Sim. E aí foi. Eu acho que para a pastora. Aí eu liguei pro gerente da filial de Santa Rosa e disse assim, olha, corre aí e vê se tem nas farmácias aí, porque a doutora falou, olha, numa cidade menor, provavelmente tenha um fluxo menor, vai ter um lote mais antigo, mas esses últimos lotes não podem. Aí liguei para ele em Santa Rosa, ele correu lá e disse, Jeff, não tem, só tem esses lotes que você me falou aí.
Daí eu digo, meu Deus, e agora? E já estava acabando, e a Dani continua dando, porque como é que vai tirar, né? Aí saindo de Santa Rosa com o caminhão num sábado de manhã, eram as 9 horas da manhã, passei em 3 de Maio, que é uma cidadezinha bem pequenininha ali do Rio Grande do Sul. Eu digo, vou entrar aqui, né? Aí liguei aí entrei na cidade, fui na farmácia São João. Aí uma senhora, só um minuto que eu já vou te atender. Fiquei uns 20 minutos esperando. E quando eu passei na frente, deixei eu caminhar uns 500 metros longe, vim caminhando. E dizendo assim, Deus, não deixa eu bater mais uma porta fechada. Tu sabe que o João precisa desse remédio. Não me faça perder a viagem aqui, eu preciso desse remédio. Aí ela disse, olha, eu não tenho. Aí aquilo, meu Deus. Ela, não, mas espera aí, deixa eu olhar em outras filiais. Uma mulher muito solista, sabe? Aí, Horizontina não tem, Tucunduva não tem, não sei onde não tem, Tuparandi não tem. Tem um em 3 Passos. Eu falei, você consegue confirmar o lote para mim? Aí ela disse, tá, pera aí, ligou lá. Não é nenhum desses lotes que você quer. Eu falei, então, pode reservar que é meu. Aí liguei para minha chefe e falei, vou fazer uns 100, 120 km a mais com o caminhão, mas eu preciso ir lá buscar esse remédio para meu filho. Ela, não, pode ir. Aí fui, aí cheguei na farmácia, só tinha foto da receita. Aí o cara falou, não, eu não posso entregar sem a receita. Eu falei, e agora, cara? Daqui de Chapecó lá dá dá quase 400 quilômetros. Eu falei, bom, pensei, vou deixar pago, vou para casa, pego o carro e volto buscar, porque não tem o que fazer, né? Aí o cara me olhou, eu contei a história, ele disse assim, não, eu vou tentar te ajudar. Aqui na outra quadra tem um hospital, vai lá e fala com a doutora fulana de tal, não lembro o nome, acho que era Simone, explica a tua história que eu acho que ela te dá uma receita. Aí já chamei a Dani e falei, vê com a doutora Kátia se ela consegue te dar uma receita em PDF. Aí a Dani falou, a doutora Kátia demora 3, 4 dias para responder. Eu falei, não, mas tenta, né? Eu vou lá no hospital também tentar. Aí, num sábado, quase meio-dia já. Aí fui lá no hospital, falei com o guardinha, não, nem passe aqui, espera que eu já tenho caminho lá com a doutora. Aí nesse meio tempo a Dani me mandou, a doutora Kátia respondeu, tá aqui a receita. Aí agradeci o guardinha lá, fui lá na farmácia, o cara imprimiu a receita, eu peguei o remédio, era 490, ele fez 208, não, ele fez 400, né? Fez R$400 a caixinha do remédio. Daí comprei, aí vim embora, aí já tinha falado com um irmão meu que mora em Itapema, ele também rodeou lá tudo, bombinhas, bombas, foi por tudo ali. Disse que quando estava vindo para casa, a última farmácia que ele viu, ele chegou, tinha uma caixinha também 280 pila. Daí ele comprou, daí na outra semana uma conhecida nossa, uma amiga nossa ia vir para cá, daí ela já trouxe, e daí conseguimos. E daí fomos fazendo, acho que nem usamos a última caixinha, né? Tu mandou para uma outra mulher lá no céu, na Bahia, no céu. Não, eu passei para frente a caixa, e daí a doutora disse assim, mãe, fica com as caixas que estão contaminadas, né? Qualquer coisa se vai usando, resolver, né? Vai usando, senão para nós não deixar ele sem medicação. E para quem já tomou 3 meses, eu falei, é mesmo. Para quem já tomou 3 meses, graças a Deus não deu nada. Aí eu falei para ela, doutora, não tem como nós substituir, considerando, né, já o prazo o tempo que ele já está sem ter crises. E aí ela disse, olha, mãe, então vamos fazer assim, vamos tentar fazer o desmame. E aí ela trocou pelo Keppra. Depaquene, que também é um remédio de convulsão, mas assim, em relação a valores, tipo, é 25 pila, né? Nossa, a diferença. E é líquido, o melhor é que é líquido, porque o outro era um comprimido gigantesco. Nós tinha que diluir, e o João brigava e não queria. Sim. E esse ali é um suquinho, é bem mais fácil, dá na seringuinha ou bota no leite. Não foi assim muito fácil de dar, porque ele é um xarope muito consistente, então foi um pouquinho difícil de administrar. Mas aí ele começou a ter crise de novo. Ele começou a ter uns escape, né, que chamam de escape. E só que daí a síndrome de West, quando ela atinge a criança, ela tem um período, né? Então, o período dela estar na criança, digamos assim, é até os 2 anos. A partir dos 2 anos, ela evolui para um outro tipo de crise. E aí tu tem que tratar outro tipo de crise. E era o que estava acontecendo com o João. Aí, então ele estava pela troca da medicação, ele estava tendo outro tipo de crise, que seria a crise focal, né? Focal, que daí tipo, ele para assim e fica olhando para Nárnia, né? E aí ele fica olhando assim pro nada. E daí ele volta assim,
tá tudo certo. Mas não é nada perto da Oeste. Sim. Então, assim, glória a Deus. Sim. Então, e daí a doutora fez essa troca, não deu certo com o Depaquene, aí ela trocou pro Levetiracetam, que daí é o que ele está usando hoje, né? Então, e a gente não percebe, assim, a gente não viu mais crises nele. Ela pediu esses exames de São Paulo só para Desencargo de consciência. Para desencargo de consciência, porque ele estava tendo algumas... Ela chama de estereotipias, né? Estereotipias. Que são alguns movimentos repetitivos que ele fazia, que teoricamente estava me deixando assim um pouquinho preocupada, né? Porque ele fazia assim, daí ele ficava... Eufórico. Eu não queria acreditar que era crise, porque a gente xingava ele, chamava a atenção dele, ele parava e ria. Ele esticava as perninhas, as mãos fazia... Sabe? Tipo, Sim. Eu acho que era uma válvula de alegria, de euforia dele, porque ele fazia ou no chão, ou quando estava num lugar mais alto, que dava uma... Sabe? Daí eu disse, mas eu acho que não é crise, porque se fosse crise ele não teria controle de parar a hora que a gente repreende ele. João, para com isso. Daí ele olhava e dava risada. Então a doutora até estava vendo sobre autismo, né? Tava desconfiando que fosse autismo e tal. E foi, do nada ele foi parando e eu tava pensando ali antes, lembrando também, como o João ele se destaca, né? O pessoal fala, porque Down é só amor. Não é. Porque o João ele tem uma personalidade dele. Ele, quando ele quer uma coisa, não sei se tu percebeu antes do microfone, eu vi. Eu tirava a mão, ele, sabe, ele é insistente, ele tem a personalidade, eles têm a personalidade deles. Então, o pessoal romantiza muito. A internet romantiza muito. Porque tem um Down lá de Minas que tá namorando outra Down. Legal, isso é muito bom. Mas não é só isso, não é só a parte boa. Eu até hoje, eu não consigo ir na PAI, levar o João e ficar de boa, sabe? Mais uma vez eu digo, eu admiro a Dani, eu admiro as mães, porque assim, eu saio de lá mal. Por um lado eu saio feliz, porque eu vejo que o meu filho não tem nada de complicações, e por outro lado eu saio mal por causa das outras mães. Tu vê assim, muita coisa triste, muita coisa que... e daí assim, não basta ter essa condição. Às vezes as mães e os pais são pessimistas. Sabe, se me disser que tem uma terapia lá no Japão, eu vou dar um jeito e vou ir fazer, sabe? Ou não, a gente já tem. Só que as pessoas às vezes não têm Deus, não têm fé, independente se creem em Deus ou não, mas assim, tem muitas pessoas que até que creem em Deus, mas não têm fé para acreditar que isso vai melhorar. Então, e eu fico triste por causa dessas pessoas, porque a gente vê, indo lá na PAI, a gente vê que a gente não tem o direito de reclamar. Ninguém tem o direito de reclamar, porque assim, sempre vai ter alguém com mais dificuldades, sempre vai ter alguém com mais problemas. Então a gente tem que orar a Deus, agradecer por tudo e sempre ter fé que vai passar, vai melhorar. Sim. Independente da situação, né? O Jeff falou que ele ia até o Japão, né? Vai fazer o que fosse. Eu acho muito incrível esse amor de pai, né? E mãe. O João foi o primeiro filho de vocês, né? Sim. Então, qual é esse sentimento que gera em vocês? Vocês poderiam explicar para o pessoal que está assistindo, que a maioria é jovem, né? Que nos assiste. E eu não entendo ainda também, não sou pai, sou filho ainda. Eu queria entender o que o João mudou no Jeff, na Dani, agora como mãe Dani, pai Jeff, o que mudou em vocês? Eu queria... E olha ele passando lá, passou caminhando, ele passou caminhando. Não, ele não para. Eu queria só ver o pai no Japão, né? Não come peixe. Ia viver de arroz tem. Sim, arroz. Tendo arroz e ovo frito, tá tudo certo. Bom, eu tive 2 gestações antes do João, né? Então, aquele sentimento de mãe, assim, a gente aprende. Até eu estava conversando com a minha comadre ontem, e ela também estava me falando, porque umas pessoas querem me ensinar, e eu vejo assim que eu também, a gente
como mãe de primeira viagem, quem já tem filho sempre vai querer ensinar alguma coisa pra gente, né? Sim. Mas a gente tudo é autossuficiente. Então a gente se acha que a gente consegue fazer tudo, a gente pode, mas eu acho que Deus me capacitou e me capacitou muito bem, porque é que nem o Jeff disse, quando ele tinha as crises, a vontade que a gente tem é de se desesperar junto, mas tu não pode, tu tem que Deus, o que eu faço agora é manter a calma e deixar acontecer, porque não tinha o que fazer quando ele estava tendo crise. Simplesmente ele começava. Bom, até tem um vídeo que nós gravamos quando ele estava tendo uma crise. O Jeff gravando e eu estava no celular olhando o Instagram, porque não tem o que fazer. Eu só colocava a mão nele assim para acalmar ele, para ele saber que a gente estava ali, e tem que esperar passar. Então assim, tá dele falar, pai, a gente ser novo, a gente vai ser novo em qualquer coisa, né? Então, mas pedir para Deus sabedoria e discernimento, porque além da gente ter que lidar com um serzinho novo, né? Todo cheio. Eu digo assim, qualquer criança normal, né? Porque a gente diz que é a criança típica e a criança atípica, né? Então, desde a criança típica, se você não tem um filho, você vai se capacitar para isso. E a criança atípica, o quesinho a mais é que você vai ter que tirar um pouquinho mais da tua rotina, sair totalmente fora da tua rotina, na verdade, né? Porque a gente deixa de levar, tipo, numa escolinha de futebol, tu vai deixar de levar na escola normal, você vai deixar de fazer algumas coisas normais, mas vai fazer outras coisas que vão depender dessas atividades para que ele se desenvolva. Por exemplo, ao invés de eu levar ele numa natação para ele se divertir ou ter o que fazer, ou ter um esporte, eu levo ele na fisioterapia para que ele possa desenvolver a parte muscular e desenvolvimento tônico dele, né? Então, são coisas assim que a gente vai se capacitando como pai, como mãe, né? Eu acho que eu melhorei bastante. Tenho muito que melhorar ainda, mas eu acho que eu melhorei bastante, porque eu sempre fui motorista de caminhão, né? E aí sempre fui muito esquentado, e me fechou aqui, vou atrás de buzina e xinga, e agora pode passar, não foi nada, querido. Tá tudo certo. Valeu, não tem problema, ninguém se machucou, tá tudo certo. Mas bateu, tá tranquilo, não tem problema, vai, segue a vida. Esses dias eu cheguei em casa, eu não conseguia caminhar, de cansado que eu tava, na empresa lá foi muito puxado. Aí vem o serzinho ali, pega a minha camisa, pai, não, e sai correndo, olhando para ver se eu vou correr atrás dele. Como que tu não vai brincar? Eu tirei força, não sei da onde, eu fiquei acho uns 20 minutos correndo com ele. Aí eu corri atrás dele, não, daqui. E daí eu digo não, e daqui ele corre dando risada, né? Ele foge de mim. Até eu peguei e gravei, acho que fiquei uns 20 minutos brincando com ele. Então assim, que nem você falou, a gente tira forças de Deus, eu acho, só pode, porque você estando cansado, você não quer saber se você está cansado, e eles também não querem saber. Você pode ter R$1 milhão. Energia 25 horas por dia. Você pode ter R$1 milhão na mão. Para eles não interessa. Eles querem que você chute uma bola. E tá te chamando. Eles querem que você... Bom, o João pega no meu dedo. Ele diz, dedo, vai lá, faz eu sentar no chão. Não pode ser no sofá, tem que ser no chão. Aí ele vem de costinha assim, se ajeitando. Vem no meio das minhas pernas para mim ler um livro para ele. Às vezes eu leio 2, 3 frases, ele fecha ali, fim. Mas ele quer ficar ali, sabe? Então você muda bastante, e a hora certa não existe. Não existe esse negócio de eu vou esperar porque não é a hora, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro ainda. Isso não existe. A hora que Deus manda, vem, você se vira. Só te cortando um pouquinho, muitas vezes a gente se questionou por que a gente não teve antes. E como eu e o Jeff, a gente se conheceu, voltando lá 18 anos atrás? Quase 18. 18 agora em maio. Nossa, estão bastante. 18 anos atrás. A gente passou por um aborto, né? Então a gente se conheceu e logo a gente já teve esse aborto. E o Jeff já tem uma filha, né? Já tem uma filha, hoje ela está com 22
22. Já sou avô, inclusive. É você. Eu não sou avó. Quase a minha idade ela tem. Tem 24. E aí o que eu percebia que o Jeff já tinha vindo assim de uma relação conturbada, né? E aí, depois que a gente teve essa perda, daí nós levamos 15 anos, assim, 14 anos para dizer, vamos ter um filho de novo, né? Chegou uma época que eu falei para ele, vamos ter um filho, ou tu para de viajar. Ou tu para de viajar, ou a gente vai ter um filho, né? Parou de viajar. Parei de viajar. Para ter uma noção do trauma dele, sabe? Ele largar a estrada, que era uma coisa que ele amava, que ele acho que ama ainda, não sei, gosta, né? Gosta, caminhão é... Gosta. E então, assim, deixar uma coisa que ele amava na época, porque nós era do mundo, a gente não tinha relacionamento com Deus nenhum, por mais que eu tenha sido criada dentro de uma família cristã, a gente se perde, né? Daí depois, quando a gente decidiu ter um filho, e daí a filha dele veio morar com nós. Aí mudamos todos os nossos planos, eu voltei a fazer faculdade, deixamos o nosso plano de lado de ter um filho. Ela tinha 11 anos na época, ela morou 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio. Ela morou 1 ano e pouco com nós. E aí a gente, assim, deixou de lado, né? E aí foi uma época que, quando nós, agora vai, né? Aí a gente ficou 1 ano tentando e muitas coisas aconteceram. A gente veio para Eira e aqui a gente teve, acho que eu digo que eu tive o verdadeiro encontro com Deus. E não penso assim, sabe, não me vejo em outro lugar. Tive uma vida tanto espiritual quanto pessoal transformada. E aí a gente, né, a gente teve mais uma perca. Eu fiquei 1 ano, a gente ficou 1 ano tentando e tive mais uma perca. E aí quando veio o João, o nosso casamento, assim, a gente tava, né, cada um para um lado, né? A gente tá dentro de casa, mas tá cada um de um lado, cada um com os seus objetivos, cada um com as suas necessidades, e a gente já tava vivendo por viver, né? Sim. Eu digo que ter um filho, mesmo que você não esteja preparado, ele vai te preparar. Ele vai te preparar, ele vai te colocar de volta no teu eixo e vai te dizer para que você veio. Você veio ao mundo para multiplicar. Então, a família, não, nós, mesmo sem o João, a gente já teve carros, a gente já teve casas, a gente teve motos esportiva, que é outra paixão. Gosta também. Só que era tudo vazio. Sim. Era tudo vazio, era tudo sem propósito. Sem propósito, sem... Vinha e do nada ia. Como vinha, ia. E sem felicidade, tipo, tu tem uma moto na garagem ali, tá legal, tá ali, né? Tipo, o Jeff dizia que ele que ele não ia me vender porque eu ainda tinha previsão de dar lucro. Previsão de dar lucro. Mas assim, a moto esportiva, como vinha, ele vendia. Carro, como vinha, ele vendia. Casa, a mesma coisa. Terreno, a mesma coisa. E hoje, a gente não tá na nossa casa. Mas a gente tem a nossa casa. Legal. Nós temos um lar. Amém. A gente tem um lar. E graças ao João, não sei se pela condição dele, mas o propósito da vida do João, eu acho que é esse, que é transformar vidas. Amém. E começou pela nossa. E eu acho que ainda vai transformar muitas por aí. Uma coisa que eu questionei quando antes de vir para ele, nós íamos na Lar de Jesus. Aí tinha o pastor Cardão. Eu e a Dani casamos no civil. Quando fizemos 10 anos, nós nos conhecemos no colégio através de um compadre meu que estudava com a Dani, compadre nosso, né? E deu de 3 a 5 meses, né? 5 meses depois que nós nos conhecemos, nós casamos no civil. E todo mundo dizia, não vai durar,
não vai durar, isso aí é fogo de palha, isso daqui a pouco ela vê que não é bem assim, ele vive viajando, ela está sozinha em casa. E aí casamos, quando fizemos 10 anos de casados no civil, nós fizemos a cerimônia religiosa. Aí foi numa chácara, ao ar livre. Eu entrei com uma moto esportiva, a Dani entrou com outra, vestida de noiva, pilotando a moto. Foi muito legal. E entrada aí, triunfal. E aí eu questionei esse pastor Carlão, que era o pastor um dos pastores da Lar de Jesus que fez nosso casamento. Aí assim, nós tínhamos terreno, tínhamos a casa São Cristóvão, tínhamos a moto esportiva, tínhamos tínhamos 3 motos na época, 2 carros, casa, tudo, legal. Aí quando eu digo não, aí eu comecei a ir na igreja e daí ele disse, vamos se batizar e tal. Eu falei, mas... Até eu questionei, eu falei, Carlão, só que assim, eu vou me batizar em outubro. Novembro. Novembro, né? Vou me batizar em novembro e daí em dezembro tem a virada de ano. Nós não perdíamos uma em Águas de Chapecó. Nós pegava 40, 50 carros de cerveja, nós tínhamos um grupinho de 10 casais e daí nós descíamos de moto, de carro, eu sem carteira para moto e aquela loucura e daí eu disse para ele, mas eu vou me batizar em novembro, daí em dezembro tem a virada. Então, se é para mim me batizar, é para mim seguir. Eu sempre fui muito 8 ou 80, né? Sim. Então, daí depois tem carnaval também, nós não perdíamos um carnaval. Daí não adianta eu me batizar aí ele só deu um tapinha nas costas e disse assim, você quer se batizar? Eu falei, não, eu gostaria. Ele, não, você quer? Eu falei, tá, eu quero. Ele, então se batiza que o resto o Espírito Santo vai te tirando, pode ficar tranquilo. Eu falei, não, então beleza, me batizei. Dezembro, vamos pro Réveillon lá em Pratas. Chegamos em Pratas, mas não deu tempo de nós descer do carro, encostou uma viatura e disse, vocês sumam daqui que aqui vocês não vão ficar. Aí eu olhei para Dani e falei, mas Pratas sempre teve o Réveillon, é tradicional, por que a polícia não deixa o pessoal? Não, tocaram nós lá, não deixaram nós ficar lá. Tá, beleza, daí carnaval, vamos pro carnaval. E eu batizado. Aí se reunimos lá em casa, tava fazendo um carreteiro lá, um churrasquinho, deu um temporal assim, ó, que chacoalhava os carros com o vento. Aí eu olhei para Dani e falei, eu acho que não é para nós ir. E não fomos. E daí dali em diante eu percebi que realmente não era para gente seguir aquela vida. Não tinha porquê. E daí também tinha uns amigos que cada 15 dias nós fazíamos janta na casa de amigos de mais de 20 anos. E aí, cervejada, né? Aí primeiro eu não fui para não beber. Eu falei, não, eu me batizei, eu tenho que parar de beber, eu tenho que seguir, né? Não é justo eu me batizar e querer enganar a Deus. Na segunda eu fui, bebi. Na terceira fui, falei, pesada, não tô mais bebendo. Na quarta já não me convidaram. E ali, sabe, a gente foi se afastando. Continuo meus amigos, a gente conversa lá de vez em quando. No Costelão do Joãozinho me ajudaram bastante. Esse que deu meio boi é um dessa turma, inclusive, o Jonas, sabe, muito meu amigo. Só que a gente acabou se afastando porque não é o mesmo caminho que a gente segue. Então não tem como você seguir 2 caminhos, né? E aí, logo depois disso, quando eu comecei a firmar mesmo o pé na igreja, perdi tudo. Perdi terreno, perdi minha moto esportiva, perdi as outras motos. Eu tive que pegar uma moto emprestada do meu sobrinho para poder ir trabalhar. Aí um dia eu disse, não, mas pera aí, tchê. E cadê aquela promessa de Deus que vai desfrutar do melhor da terra? E daí questionei o Carlão, pastor Carlão, né? Aí ele escutou toda a minha história e tal, ele só me olhou e disse assim, me responde como você conseguiu todas aquelas coisas lá. Foi do modo correto? Você nunca logrou ninguém? Você sempre fez a coisa certa? Não precisa me responder, só pensa. Aí eu entendi. Eu falei, não, tudo certo. Daí continuei trabalhando, dali a pouco... Bom, eu tinha que pegar essa bizinha 125, levar a Dani lá em Xaxim às 5 da madrugada, no invernão, julho, forte do inverno, para a Dani pegar uma carona para ir em Xanxerê fazer um estágio. Aí eu voltar de bizinha para ir trabalhar, sabe? Então, assim, a gente sempre batalhou muito, sempre, sabe, conseguiu as coisas com muito suor, com muita dificuldade, mas depois que a gente começou a seguir... Muita coisa sem propósito. Muita coisa sem propósito. E é assim, que ela falou, como vinha, ia, sabe? Não tinha, sabe? Eu fiquei 2 anos e meio construindo um triciclo. Meu Deus. 2 anos e meio na garagem de casa. 2 anos e meio. A Dani me ajudando a lixar, a Dani me alcançando cerveja no sábado para mim montar o triciclo e tal. Funcionamos o triciclo, conseguimos documentar.
Eu fiz 2 viagenzinhas, uma para Seara e uma para Guatambu, vendi. Sabe? Então era coisa que era um prazer momentâneo, era uma alegria momentânea, sabe? Eu ainda quero fazer outro triciclo, agora 3 lugares, né? Pra viajar com o Joãozinho. Viajar com os 3. A Dani já... Só que assim, hoje eu vejo que o propósito é outro, Sim. sabe? A demanda é outra. Eu não... Tá parado o projeto, porque hoje a prioridade é o meu lar. É a Dani, é o Joãozinho, é a nossa casa. Eu tenho fé que um dia eu ainda vou fazer o triciclo de novo, do jeito que eu sempre sonhei. Mas por enquanto, tá parado. Só que as coisas eram muito assim, eu me matava para conquistava, conquistei. Que nem a Dani disse, era vazio. E passava, né? E passava à vontade, e como vem, vai, tudo certo. E a vida é assim, se você não tem um propósito, você não vive, você passa a vida. Quando vê, tá com 80 anos e o que eu fiz da vida? Então a gente tem que focar no propósito, a gente tem que, independente do que acredita, Sim. né? Mas tem que ter Deus à frente sempre e Deus vai abençoando. E a gente tem que aprender a ser grato, a conseguir enxergar as pequenas coisas. Porque, como eu falei, a gente não é rico de dinheiro, mas nós somos milionários em outras coisas. Sim. Saúde do Joãozinho, as pessoas que Deus coloca no caminho para nos ajudar quando vem as dificuldades. Então sabe, o Joãozinho quebrando todos e quaisquer diagnósticos contrários, ele vai lá e diz, não, eu vou aqui, não, eu faço isso. Cara, para quem não ia caminhar, ele tá subindo em cima da mesa. Sim. Tu bobeou. Agora, daí, outro perrengue que passamos, né? Semana passada. Conta você que você gravou mais os dias aí. Então, simplesmente do nada, o João resolve de não mamar. A alimentação do João até então era 80% fórmula, né? Só na mamadeira. Aí lá, de vez em quando, comia um feijão, comia uma polenta na escola. E deu um belo sábado de tarde, uma semana atrás, 2, não queria mais comer, não queria mais tomar mamar, começava a brigar e chorava e se jogava no chão. Aí, mamar tá frio, o mamar tá quente e nada. João, o que você quer comer? Feijão. Um domingo, era umas 8h30 da noite, eu tava temperando feijão para ver se o João comia. No domingo antes da Sexta-feira Santa. Daí coloquei o feijão coloquei o feijão no prato, não queria feijão. Polenta. Lá vai a mãe fazer polenta, né, para ver se a pessoa come. Pra ver se come. Coloquei a polenta no prato, não. E você jogava no chão e brigava e Sabe aquelas crianças que faz birra, você joga no chão e bate os pés, ele tava bem assim. Eu tinha tanto pavor disso que daí ele tava fazendo exatamente igual. Assim. E aí a gente foi passando assim. Ele tomava um golinho de café, comia um coisinho de pão, mas assim, nada que tu via assim que era uma refeição, sabe? Que pudesse sustentar ele. Aí já volta aquela preocupação da sonda. Porque a primeira coisa, emagreceu 100 gramas, vamos botar sonda. Porque a gente teve, durante todo esse processo, a gente teve também toda aquela questão dele, por ele só se alimentar com a fórmula, não ter aquela aceitação de alimentos, a gastro nos dizia, mãe, ele perdeu 100 gramas, se ele continuar emagrecendo, nós vamos ter que botar sonda. Porque daí ele perde nutrientes, toda aquela história. E eu já, não, nós não queremos, ele vai comer. E aí eu dava uma fortificada no mamar dele, colocava umas medidas a mais lá, né, para ficar um pouco mais consistente, mais pastoso. E tá comendo ali. E tá comendo. E aí a gente foi... Daí essa semana foi assim, aquela briga, e daí tomava um golinho de café e comia qualquer coisinha, mas nada que pudesse sustentar. Aí, na quinta-feira, ele ficou... na terça-feira, levei ele pro médico. Falei, não dá, né? Já vai para 3 dias sem comer. Aí cheguei lá no materno, a doutora disse assim, mas mãe, se ele tá tomando líquido, tá tudo certo. Se ele piorar, você volta. Tá louco. Senhor, dai-me paciência.
E não motivo para testar a paciência. E aí eu falei pra doutora, tá, doutora, mas ele não tá tomando líquido, ele tomou 2 goles de água ali fora. E ele não tá tomando líquido, a alimentação dele é 80% a fórmula, ele não tá aceitando a fórmula. Garganta boa, não tinha nenhum sinal de gripe, nada que pudesse justificar ele não aceitar comer. E aí ela, mãe, mas se ele piorar, e daí você volta. Tá, tudo bem. Aí eu falei, Senhor, o que eu faço? Aí acalmei meu coração, falei, Deus, se for algum propósito, porque todo esse período eu penso assim, tem algum propósito atrás disso. Qual que é? E aí eu tento me acalmar. Eu entrego para Deus, eu digo, Deus, é teu, né? Não posso fazer, não tenho mais o que fazer. E aí, na quinta-feira, o Jeff conversou com a pastora. Aí, na sexta-feira de manhã, saiu de casa, não fui tentar fazer o mamá para ele. Não aceitou, brigou, chorou, esperneou, veio pro culto sem comer, na sexta-feira santa. E aí, teve a partilha do pão, né? Daí a pastora disse, quebra o pão e dá para ele comer. Pensei comigo, meu Deus do céu, se ele começa a berrar dentro da igreja, fazer aquele escarcéu dentro da igreja, para onde que eu vou correr com esse piá? Daí me veio assim, só confia e faz. Aí o Jeff cortou o pão. Quando ele quebrou o pão, me deu um pedacinho, daí pegou outro pedacinho e deu pro João. O João começou a comer o pão ali, todo feliz da vida, e pão. E comeu, tá comendo. E tá comendo pão ali. Tá comendo pão. Come agora 3 pão por café da manhã. Olha e isso. mais uns 2 se deixar por refeição. E vai comendo. Começou a comer. Hoje ele comeu 2 pedaços de bolo na escola. Eu tava entregando pizza, não sei, acho que foi na sexta, né? Na sexta-feira que eu fui entregar pizza. Eu faço entregas de pizza à noite, né? De motoboy, sexta e sábado. E aí a Dani me mandou a foto que ele comeu 2 pratadas de sopa. Olha só. Sabe, assim, ó. E agora passou praticamente 3, 4 dias sem comer nada. Sem comer nada. Quase uma semana, né? Porque E no partir do pão, o milagre aconteceu. no partir do pão. Ontem fomos lá na dinda dele em Xaxim, daí ele olhou em cima da pia, assim. E a dinda dele disse, o que tu quer aí, piá? E ele olhou, carne. Aí a dinda dele foi lá, comprou carne pra assar carne pra ele comer. Que bênção. Você tá comendo, João? Ô, Johnny. Pão? Tu tá comendo? Então diz E aí eu volto a lembrar, né, daquela passagem que não é por algum pecado, não é por nada. É só para a gente poder glorificar, para a gente poder testemunhar, para a gente poder lembrar todo dia. Ou às vezes, às vezes a gente tá café assim um pouquinho abalado, né? Porque a gente acaba... Os dias vão passando, a gente se envolve com o trabalho, se envolve com a casa, se envolve com terapia. Sim. Esquece de ler a Bíblia, esquece de parar um bom tempo para orar. E ou só faz aquela oração na corrida. E às vezes as coisas vêm para nos lembrar que a gente precisa se voltar para Deus, que a gente precisa ter fé. E o propósito é esse, né? Sim. O propósito deles é nos lembrar dia após dia que a gente precisa estar conectado com Deus. Sim. Eu teve um caso que um dia um amigo meu, ele chegou e daí eu contando empolgado que eu não lembro o que esse João tinha me chamado de pai a primeira vez, o João tinha dado o primeiro passinho com 2 anos, mas eu contando para ele, ele me olhou assim e ficou me olhando abismado. Ele disse assim, cara, conversando contigo eu vejo quanto eu sou um idiota. Eu falei, ué, mas por quê? Ele disse, cara, eu não lembro de ter visto meu filho caminhar, não lembro de, sabe, não dei bola para isso. E você chega e conta as conquistas do teu filho, por ele dar um passo, parece que você ganhou na Mega Sena. Eu fico admirado a reação que você tem com coisas que para nós é besteira. É normal, uma hora ele vai caminhar, uma hora ele vai comer, uma hora ele vai jogar bola, uma hora ele vai crescer. E para você, se ele falar um A diferente, você ganhou na Mega Sena. Eu falei, cara, aqui a gente aprendeu depois que ele nasceu a ser uma pessoa melhor. A gente tenta todo dia ser uma pessoa melhor.
Amém. Amém. E a gente aprende a cuidar o que fala, a gente aprende a tratar melhor as pessoas, porque assim, a gente tem alguém vindo atrás, a gente tem alguém que segue exemplo. E que nem você percebeu, tudo que a gente fala, ele repete. O que a gente faz, ele faz. Ele não dorme sem orar. Vamos pra cama, João, dormir? Uai. Ele faz a mãozinha, tem que orar antes de dormir. Senão ele não dorme. Então são exemplos que a gente tem que se policiar, porque a gente sabe que ele vai aprender. Então tem duas opções. Ou a gente ensina o caminho correto e não se incomoda futuramente, ou a gente deixa ele seguir sozinho e aprender do jeito que a vida ensina, né? Então a gente melhorou muito como pais nesse sentido, sabe? A gente se preocupa com ele, a gente se preocupa com... eu muitas vezes estou fazendo entrega de moto, dá um pancadão de chuva, agradeço a Deus pela chuva, sabe? E se fosse tempos atrás, essa chuva e tal, vou me molhar, vou sofrer. Hoje eu aprendo a gostar, a agradecer as pequenas coisas, porque a gente sabe que nas pequenas coisas que Deus faz as grandes coisas. Então, hoje... Se a gente não agradecer no pouco... a gente não consegue muito, né? Sim. Então, pra mim, a minha vitória hoje é ver ele correndo, é ver ele comendo, Pegando o microfone. Ele é insistente, ele é uma pessoa que ele tem personalidade. Então, legal. Então, a gente faz tudo por ele. E que nem você falou, o pai e a mãe, eles vão se moldando, vão melhorando. A mãe vão melhorando e porque de repente você se vê com um serzinho que tem que se inspirar em alguém. Então, ou você inspira eles, ou alguém vai inspirar. E aí, depois que esse alguém inspirou do jeito errado, infelizmente a dor é muito maior, né? E como a Dani foi tocada pelo versículo lá em João, né? Que é para glorificar a Deus. É isso que tem acontecido, né? Tem glorificado a Deus através da vida dele, de vocês, do testemunho de vocês. E eu tenho certeza que Deus tem muito mais ainda com a vida dele, para glorificar mais ainda o nome de Deus, né? E eu ouvindo vocês, dá para aprender muito com esse testemunho sobre fé, muito sobre fé, porque que nem você disse, hoje ali no grupo que vocês têm, deve ter muitas mães, né, com o síndrome de... Olha só, 200 e poucas famílias, né? 200 e poucas famílias com Filhos crianças, com filhos com síndrome de Down. E uma grande maioria é pessimista, né? É negativa. Um dia até eu falei pra Dani assim, ou você filtra o que você olha nesse grupo, ou você sai. É verdade. Porque chegou um ponto assim de eu chegar em casa, a Dani tá indignada, tá apavorada, tá... Falei, viu? Filtra. Calma aí. Ou você filtra ou você sai do grupo. Porque assim, não dá. Sim. A gente sabe o Deus que a gente segue. Agora eu sou vice-presidente. Vice-presidente do Agora grupo. ela é vice-presidente do grupo, sabe? Pra quem quase saiu, virou vice-presidente. Sabe, só que assim, esses dias um amigo meu me falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar nisso. Ele me disse assim, Jeff, ele também é de igreja, já perdeu tudo que tinha e tal, da forma errada, e hoje ele é da igreja, é um cara muito inteligente, um cara muito... Eu me inspiro bastante nele, sabe? O índio me disse assim, meu irmão, eu tenho quase certeza, que Deus não me deixa milionário porque eu ia ajudar muita gente. Só que aí eu ia estar atravessando o processo de Deus. Às vezes a pessoa tem que passar por aquilo ali para a pessoa aprender a dar valor, para a pessoa aprender a ter fé. E eu com o dinheiro eu ia atrapalhar isso, eu ia atrapalhar os caminhos de Deus. Então acho que é por isso que Deus não me dá essa bênção de ser milionário de dinheiro. Hoje eu sou milionário de família, tenho meu trabalho, né? Então ele tá crescendo de novo, tá? E eu parei para pensar nisso, eu falei, não, realmente, cada pessoa tem que passar pelo seu processo, não adianta. Então as pessoas, elas têm duas opções, ou elas aprendem com o processo, ou elas murmuram e desandam de vez, né? Desiste. Então a maioria das pessoas opta por desistir, porque é mais fácil, teoricamente, né? Na hora é mais fácil desistir, mas e o logo depois? E a sequência? Sim. Então nós optamos por seguir em frente. Amém. Tem batalha? Tem.
Faltou dinheiro para pagar um boleto, amanhã aparece, amanhã me chama para trabalhar na pizzaria, ou sabe, sempre alguma coisa acontece. Então, eu era muito dinheirista, muito. Não, eu tenho que me matar trabalhando, eu tenho que fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. Hoje, eu trabalho bastante, eu trabalho de dia, entrego pizza à noite, mas assim, oi minha vida, bom, mas hoje o motivo é outro. Sim. O motivo é levar o João para passear no shopping, né, João? Ah, no shopping? Nós fomos no shopping, né? Então diz shopping, pô, Johnny. Hã? Shopping? Também. Então, hoje os motivos são outros, sabe? Sim. Hoje não é aquela loucura desenfreada de deixar a família de lado pra, sabe? Sim. Muitas vezes a Dani me disse um dia que ela não queria ver o Nenê chorando por eu sei trabalhar. Eu falei, é só uma fase. É só uma fase. É só até nós conseguir, né, dar todas as terapias que ele precisa e tal. É um motivo justo. Antes eu fazia isso para gastar em balada fim de semana, para fazer churrasco, para encher a cara. Hoje não. Hoje eu faço para poder dar as coisas que ele precisa, para poder, às vezes, nós sair tomar um açaí, sabe? Então, para nós comprar nossa casa daqui a pouco. Então, hoje os motivos são outros. Então, tudo vale a pena. Amém. E também, além da fé, é importante também salientar sobre a importância também dos médicos, né? Que é importante a pessoa ter fé, é importante a pessoa buscar em Deus, mas como eu ouvi de vocês, a todo momento, que você disse, se tivesse que fazer alguma coisa lá no Japão, eu ia. Então é importante a importância, né, dos médicos, das pessoas que estiveram ao redor de vocês, fisioterapeuta, enfim, tudo. Mas não ouvir um diagnóstico negativo, mas sim ter fé. Então é os dois, andar os dois juntos, né, quando tem uma situação como essa. Pô, se tiver que procurar um médico, procure. Mas também não aceite tudo negativo que ele passar, tenha fé. Então a gente aprende com o testemunho do João, de vocês, que a gente precisa fazer a nossa parte, buscar, seja trabalhando, seja médico, seja exame, seja isso, seja aquilo, mas também ter muita fé, saber que Deus vai abrir as portas, Deus vai dar o dinheiro que precisa para o remédio, Deus vai dar o dinheiro que precisa para o exame, as coisas vão acontecer, o milagre vai acontecer. Então, é muito lindo mesmo ouvir o que Deus fez. E eu tenho certeza que a gente vai poder daqui a um tempo gravar outro podcast com mais um microfone aqui, o João falando também. Amém. O João podendo falar e testemunhar. Essa dos médicos que você falou é importante também realçar o seguinte. Mais uma vez é Deus, né? Porque a equipe que a gente tem hoje atendendo o João é uma das, se não a melhor, é uma das melhores. E eles têm tanta admiração, tanta paixão, vamos dizer assim, pelo João, que um tempo atrás a gente não tinha mais o que fazer. Eu falei, vamos parar com a terapia um tempo, porque a conta do João zerou, vamos ter que fazer algum outro evento para arrecadar um dinheiro. Nós entramos aí contra o SUS para ganhar mais umas terapias e tal. Até não vir, nós vamos ter que dar um jeito, vamos parar aí 1 mês ou 2. Aí o pessoal chamou a Dani e falou, não, se vocês não tiverem R$1 para pagar, vocês vão continuar fazendo, porque o João não pode parar. O João tem que continuar. Se vocês quiserem, paga mais para frente. Se você tiver R$20 para pagar a hora, vai ser R$20. Se não tiver nada, vai ser nada. Mas vocês não podem parar. Então, assim, Deus colocou uma equipe à nossa disposição que é excelente, é excepcional. É físio, fono, TO. E todo mundo é encantada com o João, apaixonada com o João. Olha lá. Todo mundo sabe? Então, assim, o João tem esse carisma e ele já desse tamanho já é exemplo para muitas pessoas. Pegou lá. Mãe, o celular. Ele desse tamanho já é exemplo para muitas pessoas. Tem muitas mães assim que, nossa, olha, sabe? Aí a gente aproveita e fala, não, através dele Deus está fazendo muitas coisas, Deus está, né? Então a gente acha um meio através dele de falar de Deus e dizer para as pessoas, não, você tem que crer, você tem que tudo vai dar certo. Né? Amém. Ele tá querendo participar aí do podcast. Vem. Então, vai ligar para quem? Liga para mim. Alô? Fala com o Johnny. Oi, João. Vem cá falar com o Johnny. Vem cá. Fala. Alô, Johnny? Alô, Johnny, o João? Fala com o Johnny. Oi, João. Tudo bem? Então, gente, é muito lindo mesmo ver o que Deus tem feito
A gente fala, sempre fala aqui no canal que a gente faz os podcasts, que já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus. E 100% é Jesus na vida do João, 100% é Jesus no testemunho dele. E eu tenho certeza que o que Deus fez ainda é 1% do que ainda vai fazer na vida dele. Eu digo que ainda tem muito por vir. Amém. Porque é claro que hoje ele está bem, a gente está numa montanha russa, né? Que hoje ele está bem, mas nada impede que amanhã Deus diga assim, Dani, Jeff, ó, tem mais uma batalha para vocês aí. E a gente segue na fé, né? A gente segue sempre confiando de que, independente do que venha, a gente, por mais que a gente dê uma baqueada ali de primeira, mas depois a gente já consegue se restabelecer, se firmar de novo, né? E entender que é o propósito, que é mais um processo que nós precisamos passar e é mais uma para nós testemunhar, né? Amém. Até os exames que ele faz, assim, ele é tudo muito consequência, né? É o pão de queijo. E a gente cada vez é aquela coisa, a doutora diz, precisamos fazer o exame para ver como é que tá a epilepsia, né? E aí a gente vai lá, tu olha lá aqueles riscos todo louco, né? Os riscos se atravessando um no outro. Aí tu chega a doutora e diz já assim, vão pegar. Não, tá tudo normal, mãe. Já vão pegar. Glória a Deus. Porque quando tu olha lá, o técnico te diz assim, mãe, tá bem complicado. Aí eu já digo, misericórdia, não, de novo não. Aí chega na médica, não, tá tudo normal, mãe. Então assim, tu já sabe que vai vir, mas vai vir a provisão logo depois. Amém. Então a gente já vai... Amém. Então, gente, para nós concluir, eu sou muito grato por conhecer a história de vocês aqui mais a fundo, né? Porque, para quem não sabe, a gente é da mesma igreja, né? O pessoal que nos assiste. É que nos últimos 2 podcasts, trouxe 2 pessoas que não eram daqui, né? Então eu conheço um pouco da história do João, mas saber a fundo, né, tudo que vocês passaram e passam, é que nem você disse, muitos romantizam, mas também tem a parte sofrida, a parte das lutas, mas eu tenho certeza que tudo isso já está sendo recompensado e vai ser ainda mais. Eu agradeço vocês pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui. Além de falar, está sendo mostrado aqui o testemunho vivo de quem é o João, de como ele é, esse guri alegre, contente, que com certeza, Dani, eu falo como alguém que está vendo ele, é nítido ver a presença de Deus, Jesus, através da vida dele, e vai ser cada vez mais. Antes de nós concluir, como eu falei no início, a gente tem parceria com uma marca, né, de roupas lá da outra ilha de Joinville, da mesma igreja que nós, e eles vão estar fornecendo para vocês 2 camisas, tá? Eu vou estar entregando para vocês no outro dia, por participarem aqui do canal Café com Jesus. E você que está nos assistindo, Café com Jesus 15, não sei qual câmera tá, essa aqui, Café com Jesus 15, você ganha 15% de desconto. Para concluir, vocês querem deixar alguma mensagem para alguém que está nos assistindo, alguém que talvez possa estar passando por uma luta com alguém com a síndrome de Down, ou uma luta em si? Tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar para alguém que está nos assistindo? Ou tá tudo certo? Aquela câmera lá. Aquela câmera. Ali. Então, eu quero dizer que não existe luta sem propósito. A primeira coisa que eu cheguei a um ponto de parar e refletir e pensar por que está acontecendo. Mas não para achar um culpado, mas para você entender o propósito, entender o porquê que está acontecendo e entregar para Deus. Porque Jesus não morreu na cruz por nós, por nada. Jesus morreu porque ele não morreu, na verdade, né? Ele ressuscitou, ele vive e está. Então, ele pagou os nossos pecados, ele levou todas as nossas doenças, levou todos as nossas angústias, e nós podemos trocar
o nosso fardo com ele. E ele está todo disposto a receber. Então, entrega teu fardo para Deus, entrega as tuas dificuldades, porque com o nosso braço a gente não consegue quase nada. Então, quando ficar difícil, entrega para Deus e confia que vai dar certo, que tudo vai se encaminhar como tem que se encaminhar. Amém. Jeff, quer deixar uma mensagem também? Como a Dani disse, a gente tem que... temos que agradecer até mesmo pelos percalços. Eu lembrei de um exemplo agora muito claro. Há uns 20 dias atrás bateram no carro da Dani. A Dani estava indo levar o João na terapia e foi uma pancada considerável. O cara atravessou o preferencial e bateu. Só que Deus segurou a Dani um pouquinho. O cara não bateu na porta da Dani, o cara bateu no bico do carro. Se ele bate 20 centímetros para trás, e tinha machucado bastante a Dani, porque ele jogou o nosso carro na calçada, enfim, não pagou. Aí eu tive que pegar um dinheiro com meu patrão para poder mandar arrumar o carro, porque nós não podemos ficar de a pé, porque tem as terapias do João. De manhã a Dani se dedica totalmente a ele. É terapia, é pai, é fono, é consultas, é exames, é tudo. A gente foca na parte da manhã, e à tarde a Dani vai trabalhar, deixa ele na creche. A gente optou por botar ele na creche para ter essa inclusão, esse convívio, porque eu digo que a inclusão não é para diminuir a pessoa, não, é para a pessoa conseguir se desenvolver mais ainda. O João é uma criança normal, ele tem amizade com todo mundo da escolinha dele na creche, ele vai na creche bebê criança, e aí então a Dani estava indo levar ele, teve esse acidente, ele ficou umas 3 semanas a pé. Primeira coisa que eu pensei, se fosse uns anos atrás, eu já ia dizer, mas por que tinha que acontecer, mas por quê? Eu só disse pra Dani assim, amor, tá tudo bem, se o cara não pagar, Deus vai dar dinheiro, nós vamos conseguir arrumar. Nós arrumamos o carro, e dias depois a Dani entrou em contato com a seguradora do carro e disse, não, nós vamos reembolsar você, está bem tranquilo, só passa a conta e tal. Então, fé que Deus vai prover. Amém. Com certeza Deus livrou a Dani de algo pior lá na frente, porque mandou parar ali, algum motivo tem, de graça não é. Porque a Dani falou, né? Nada é de graça, nada é em vão. Então eu creio que tivemos o prejuízo do carro, ficamos 3 semanas a pé, mas tudo se resolveu, vamos ser ressarcidos, o carro está lá novinho, mas porque é por causa da nossa fé, da nossa fidelidade com Deus, da nossa dedicação ao reino. A gente procura estar sempre que a gente pode, a gente serve a Deus, a gente vem trabalhar na igreja, a gente ajuda as pessoas quando a gente pode ajudar, quando Deus toca o coração. Então assim, fé e saber que Deus está sempre ao lado da gente, sempre cuidando de tudo. Então tudo que a gente tem que passar, ninguém vai passar pela gente. Amém. E é isso, gente. Muito obrigado. Amém. A vocês primeiramente, que estiveram aqui comigo, conosco, nos assistindo. Sei que muitas pessoas vão estar conhecendo a história do João pela primeira vez, e em nome de Jesus vão ser tocadas por tudo que vocês testemunharam. Você que está nos assistindo, se inscreva no canal, deixa o gostei. Você está nos assistindo, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilha com alguém essa história maravilhosa, testemunho maravilhoso do João, que eu tenho certeza que é para edificar o nome de Jesus, hoje e sempre. Para nós finalizar, vocês me ajudam a falar uma frase que eu sempre falo no final, que é: já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus, tá? Deu para decorar? Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. A gente vai falar para aquela câmera ali do meio, tá? 1, 2, 3. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus.